lua do céu de anil, da prosa do abraço apertado, do coração do Brasil. Olá, boa noite para você. Criada na década de 30, em plena marcha para o oeste da era Getúlio Vargas, Goiânia foi importante para promover a integração do Brasil. Hoje ela é referência para as regiões centro-oeste, norte e nordeste. Nossa capital tem uma culinária saborosa, belos parques e é conhecida pelo forte comércio de moda, pelos eventos corporativos e pela música sertaneja. Aqui, lanchonete de rua é pit dog, rótula é queijo, bairro é setor e semáforo é sinaleiro. Temos muitas pamonharias e o aniversário da cidade coincide com a temporada da jabuticaba, da manga e do piqui. E para colorir a festa, estamos na época da florada dos flamboyantes. Goiânia é referência também em oftalmologia. É aqui que a população regional vem cuidar da saúde. Então, temos sim muito que nos orgulhar. A cidade é uma metrópole que recebe imigrantes de todo o Brasil. É acolhedora e só recebe elogios quando o assunto é hospitalidade. Mas há também muitos desafios a serem vencidos. Já somos mais de 1.516.000 habitantes. Temos um trânsito congestionado e muitas demandas sociais para resolver. Goiânia, 86 anos, é o tema desta noite do Todas as Coisas. Parabéns para a nossa cidade, né, Camila? Parabéns, 86 anos. Boa noite para você, Suzete. Boa noite para você que está acompanhando a gente. A gente recebe aqui no estúdio o arquiteto Renato Rocha, doutor em arquitetura e urbanismo e também professor do IPOG. Boa noite, Renato. Muito obrigado pela sua presença, viu? Boa noite, Camila. Boa noite, Suzete. Boa noite. A gente também recebe aqui a Selene Barreira, que é professora, mestre em História, doutora em Geografia Humana e professora do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, é um prazer. E aqui ao meu lado, o secretário de Cultura, Municipal de Cultura, Kleber Adorno. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite. Lembrando você aí de casa que você pode participar com a gente, mandando sua mensagem pelo nosso WhatsApp 3201-7704 e a gente também está ao vivo pelo Facebook. Gente, eu sou uma pessoa extremamente animada com Goiânia. Eu adoro a nossa cidade. Eu acho que Goiânia é uma cidade muito bonita. Mesmo os transtornos que nós temos hoje, que eu acredito que é uma consequência clara do desenvolvimento, né? Isso nos perturba para quem trabalha aqui nessa região, porque os acessos para a gente chegar aqui estão praticamente todos com algum tipo de obra, né? Mas mesmo assim, eu não consigo achar ruim o que está acontecendo na nossa cidade, porque eu acho que isso é uma prova do desenvolvimento. Vocês concordam? Secretário, vou começar com o senhor. Prefeitura fazendo uma loucura de obras na cidade, né? Eu acho que nós, goianienses, nós que moramos em Goiânia, nós somos emocionados com a nossa cidade. Talvez isso se dê pelo fato de que, até poucos dias, o nosso primeiro prefeito, o professor Venerando, ainda era vivo. Então, você veja bem, as nossas raízes estão muito próximas da modernidade, né? Quer dizer, então, a memória da cidade, daqueles que ocuparam a cidade, né, dos pioneiros, das primeiras iniciativas, da esperança que Goiânia representou para muita gente, o encantamento que ela promove, eu acho que isso perpassa por nós hoje. Por isso que nós nos emocionamos com a cidade. Eu acho que a nossa cidade ainda é jovem ainda, né? E temos muito a crescer ainda, Selene? Com certeza, já crescemos bastante nesses últimos, principalmente nas 2 últimas décadas, né? Um crescimento que é espantoso em relação ao restante do Brasil e das outras cidades, e mesmo das cidades ou das capitais do Centro-Oeste. A nossa proporção de imigrantes é espantosa, né? Nos últimos anos isso tem crescido, isso é perceptível na cidade, conforme você falou, que acolhe esses migrantes de diferentes formas, né? De diferentes regiões, de diferentes busca por trabalho, né? E além disso tudo, ela de tão forte, ela se espalhou pelo seu entorno, né? Pelos municípios do entorno. É impossível se falar, se olhar para Goiânia hoje sem olhar para a sua região metropolitana, né? Porque ela contém todo um conjunto de população no seu entorno
e isso é o reflexo da sua pujança. Tá certo. Renato, e nós estamos crescendo de forma ordenada? Ou a gente ainda tem alguns acertos para fazer nessa área? Veja bem, a doutora Celina colocou muito bem, né? Temos que pensar a Goiânia como sendo a região metropolitana, que hoje praticamente são 2,5 milhões de habitantes. É a população muito grande. Você tem que, ao mesmo tempo, para ordenar a Goiânia, você tem que também ordenar a relação com esses municípios todos. Principalmente Aparecida, Trindade, Senador Canedo, que são municípios que congregam com Goiânia, a questão de educação, saúde, trabalho, enfim. Temos que pensar sempre uma cidade de 2,5 milhões de habitantes. E fora isso, temos que pensar também que nós estamos num eixo metropolitano, hoje Goiânia-Brasília. Se você somar a população da região metropolitana de Goiânia, o eixo até Brasília com a RID, são mais de 8 milhões de habitantes. Se tirar o eixo Rio-São Paulo, é a maior população do Brasil em 180 quilômetros. Então, realmente, é um desenvolvimento muito grande e Goiânia não tem como ficar fora desse desenvolvimento. Então, ela recebe realmente bastante, é muito intenso todo o processo econômico, social, né, nessa região toda. Então, você ordenar apenas pensar em Goiânia isolado é difícil. Tem que pensar em todo esse contexto da região metropolitana e desse eixo todo. E realmente aí você vai procurar a relação política, a relação com os outros municípios, os planos diretores são fundamentais ter integração entre eles. Então, tudo isso busca uma ordenação, que não é fácil. Bom, mas a gente vai falar muito do plano diretor, mas isso é uma coisa interessante. Eu quero só abrir um parêntese. Há esse trabalho junto com as prefeituras desses municípios que compõem a região metropolitana? Está em curso a elaboração de um plano de desenvolvimento da região metropolitana, que está sendo elaborado por um grupo de pesquisadores da UFG, sob minha coordenação, e que a gente está esperando levar a termo. É um projeto de lei, esse plano vai resultar em um projeto de lei que será encaminhado à Assembleia, que articula os 21 municípios da região, visando exatamente essa cooperação, esse compartilhamento de ações que minimizem esses efeitos, que às vezes o pior efeito acaba acontecendo no entorno, não é? Não tanto no núcleo central, mas o efeito mais difícil de contornar acontece nos municípios do entorno, desse grande crescimento metropolitano. Mas por quê? Porque eles não se desenvolvem, isso é evidente, da forma como a capital do estado se desenvolve, mas está tão próximo, seria natural que eles recebessem de alguma forma, né, um pouco desse crescimento, desse desenvolvimento. Porque não houve uma perspectiva de planejar essa expansão, né? Ela foi acontecendo de uma forma desordenada. À medida que o ordenamento de Goiânia, que tem um bom plano diretor, que o ordenamento de Goiânia acabou impondo algumas restrições para a expansão urbana no próprio município. Não só isso, mas isso é um grande fator. Essa expansão acabou se dirigindo para os municípios do entorno mais próximos, como o professor Renato já mencionou. Aparecida, que já é uma conurbação efetivada, não é? A ponto, inclusive, de Aparecida hoje já não é uma cidade tão dependente de Goiânia, porque acabou criando a sua dinâmica própria. Mas a gente tem processo de conurbação, Senador Canedo, Trindade, Aragoiânia, Goianira e Aragoiânia também, que já está indo no mesmo caminho, né? A expansão urbana acontece lá e aí de uma forma desarticulada, por vários fatores que depois a gente pode falar. Eu acho, inclusive, que essa proximidade, porque a capital normalmente é a caixa de ressonância, né, dos hábitos, dos costumes, da cultura, dos procedimentos, né, para as demais cidades menores. E hoje não é incomum, por exemplo, pessoas que moravam em Goiânia, mas que trabalham em Goiânia e que moram nas cidades, moram em Bela Vista, moram em Hidrolândia, moram em Trindade. O fato dessas pessoas se deslocarem para lá, também isso ajuda a fazer com que
comece a haver, porque a primeira integração é pelas pessoas. Nós estamos vivendo num tempo onde não há mais fronteiras, né? A gente não pode pensar mais as cidades, os povos, as nações com limite nas fronteiras, né? Isso aí, as novas tecnologias, as novas linguagens arrebentaram com esses conceitos. Então, na verdade, eu acho que, inclusive, essa pressão pela modernização que ocorre, ela é decorrente exatamente desses hábitos novos, dessa cultura nova que foi sendo incorporada aos saberes, ao conhecimento, à ciência, né, individual e coletiva. Então, assim, eu tenho muita esperança que as nossas cidades foram sempre núcleos, né, populacionais, na maior parte delas, criadas espontaneamente, né? São raras as cidades que foram criadas sob o signo de um planejamento, como foi Goiânia, né? E que depois também cresceu, veja bem, uma cidade planejada para 50 mil habitantes, poucos anos depois já tinha 200 e tantos mil habitantes, quer dizer, ultrapassou toda essa concepção, de modo que foram sendo necessárias novas regras, novos procedimentos, novos estudos, né? Secretário, mas a gente pensando assim nessa região metropolitana de Goiânia, a gente imagina que parece que tem um limite para esse crescimento e é natural que cresça ainda mais. Eu quero saber do senhor o seguinte: que Goiânia, essa administração, essa atual administração, espera ter daqui 5 anos? Olha, uma Goiânia muito bonita, com uma boa qualidade de vida, que seja fiel às suas origens e às suas raízes e fiel aos seus propósitos de modernidade e contemporaneidade. Você mesmo citou aqui, quer dizer, o extraordinário centro de serviços que Goiânia é, né? O extraordinário centro médico que Goiânia é, né? Um centro de estudos, centro universitário extraordinário. Veja o número de faculdades e universidades e centros universitários que nós temos hoje, né? Então isso acaba impondo um desenvolvimento que vai para além das expectativas de um planejamento de 4 anos, né? Hoje a gente precisa pensar as nossas cidades, né, para lá para diante. E você veja que isso vem de acordo com assim, com a esperança que fundou essa cidade. A Goiânia, como o prefeito Luiz Rezende sempre diz, foi uma cidade que nasceu sob o signo da esperança, porque vieram para cá pessoas de todos os lugares do Brasil que queriam começar uma vida nova. Então vieram para cá pessoas corajosas, pessoas que se atreviam. E aqui eles se misturaram com as pessoas que vieram do nosso interior de Goiás, que trouxeram para cá seus hábitos, seus costumes, sua religiosidade, né, a sua cultura. E isso tudo se misturou e formou essa cidade plural, multifacetada que nós possuímos hoje, não é? Renato, já falei na abertura do programa que nós temos hoje a cidade cheia de obras para tudo quanto é lugar, principalmente visando a melhoria do trânsito. O que nós estamos vendo hoje vai resolver o problema do número de veículos em Goiânia, que é absurdo per capita, né, o número por pessoas de habitantes aqui? E parece que 1.200.000, 1.300.000, né? É um carro para cada 2 pessoas, né? Quase isso. Realmente. Bom, veja bem, é complexa essa pergunta, porque você adivinhar o futuro não é fácil, né? A gente pode ver assim, lógico que sempre a intenção do município, né, é sempre tentar acertar, como também as outras intervenções, seja iniciativa privada, seja no adensamento da cidade, né, a partir do ponto que o plano diretor, nesse momento, ele é fundamental, que é definindo onde você pode adensar na cidade, ele vai definir a questão da mobilidade, a questão do trânsito, que na verdade é o que mais pega hoje na discussão da cidade, é isso. Se existe um assunto comum entre o goianiense, é a questão do trânsito, mobilidade, né? E veja bem, a nossa cidade cresceu muito rápido, né? O crescimento dela se deu para a região sul e leste principalmente, né? Nos últimos anos, mas também aconteceu da região oeste, justamente chegando em Trindade, em Goianira, né? E se você, conforme o horário do dia, de você sair da região central da cidade,
para chegar na região oeste de Goiânia, junto à Trindade, você gasta mais tempo que ir para Anápolis, por exemplo. Né? Eu já fiz isso muitos anos dando aula em Anápolis, então era mais rápido. Então, a mobilidade urbana, ela é complexa e é importante que você tenha um estudo dela durante o crescimento da cidade. Eu acho que nos falta muito aqui em Goiânia, de você ter realmente um planejamento muito baseado em dados, né? Como acontece, por exemplo, no IPUC de Curitiba, que você tem um Instituto de Pesquisa e Planejamento e você está sempre com dados informando o que está acontecendo e o que vai acontecer para o futuro. Porque ninguém consegue planejar sem dados. O próprio plano diretor é uma revisão. Então, deveria ter um plano muito bem feito e ele é revisado e não, novamente, buscar outras frentes, outras ideias, né? Então, se você tem esse Instituto de Pesquisa e Planejamento que você consiga realmente planejar a cidade com dados presentes que vão definir o futuro, você consegue a melhor solução. Aí sim, você vai adensar onde você já tem um trabalho de mobilidade, facilitando o transporte até lá. Né? Isso é fundamental. Aí você tem a questão do transporte coletivo, que é fundamental nisso aí. E Goiânia, infelizmente, você pode ver muito claro que sempre houve uma política muito para o automóvel. A gente vê nos últimos anos com essa tentativa de mudança. O próprio BRT, ele busca isso. Porque né? os críticos das obras, eles falam exatamente isso. Porque está claro para a gente que há um investimento muito grande no transporte coletivo exatamente por causa do BRT aí, nesse momento. Mas que essas melhorias no trânsito, essas modificações, elas vão fazer com que as pessoas queiram ter mais carros também, porque vai diminuir um pouquinho o congestionamento, né? Não, então eu vou voltar para o meu carro, vou dirigir, isso vai aumentar o número de carros, daqui a pouco a gente está enfrentando um problema de novo. Por isso que eu perguntei. E essa política do automóvel, né? Isso já discutimos isso há 10, 20 anos atrás, quer dizer, o automóvel hoje é um bem que é comprado de forma barato em relação a uma habitação. Se você for comprar um automóvel, você chega na agência, que é o local de compra de carro usado, e já sai com ele. Agora, uma casa você demora para financiar mais de ano, né? É muito difícil. Então, assim, existe um política para o automóvel. E com isso, você acaba facilitando o automóvel e diminuindo a condição do transporte coletivo. A gente vê com bons olhos, né, o BRT. O que a gente vê como crítica, né, eu vejo muito assim. Nos anos 90, eu tinha feito uma crítica naquela época da Anhanguera, quando foi feita a intervenção na Anhanguera. Porque a intervenção física foi a mesma, desde lá do Novo Mundo até chegar lá no Trevo de Trindade. Ou seja, a intervenção física. E o BRT, eu acho que está ocorrendo algo semelhante, né? No sentido de você não pensar diferente às áreas mais adensadas ou áreas históricas. Então, por exemplo, a Anhanguera, quando passa pelo centro de Goiânia, deveria ter sido uma intervenção diferenciada. O ônibus mais devagar. Você tem algum tipo de trabalho onde você respeita o transeunte, devido a ser um local adensado. Mas a intervenção lá foi a mesma, por exemplo, perto do Dergo, que não tem ninguém andando na calçada. Então, acho que o BRT poderia se pensar nesses locais com muito adensamento, como na parte do setor sul ali, na parte do centro, e a questão também histórica, a própria Praça do Cruzeiro e a Avenida Goiás, deveria haver intervenção diferenciada, respeitando a questão do patrimônio, a questão da densidade, de não ser aquele transporte, aquela coisa pesada ali, passando um momento adensado. Tá certo. Nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente vai saber como está o plano diretor da cidade hoje, que está em discussão, inclusive, né? E você pode participar, mandando a pergunta, o seu comentário sobre o tema de hoje. Goiânia, 86 anos. Já já a gente volta. Goiano da Catira, congada, folia e modão, coração de seresteiro,